Seja bem-vindo ao canal Eu Odeio Matemática. Sou o professor Marcos Rogério e você vai assistir mais uma aula ao vivo, onde eu explico alguns conceitos matemáticos e resolvo alguns exercícios com a participação dos alunos. Deixe o seu like, por favor, se inscreva no canal e boa aula. Não, pedir consentimento para... A Giovana chegou, né? Tudo bem, Giovana? Bem-vinda. Agora aqui não. Está me chegando mensagem, mas não vou atender agora não. Muito bem, ó, eu vou começar a apresentar a tela aqui, os slides. O primeiro aqui, galera, ele lembra que nós vimos ontem um exemplo de algo que seja diretamente proporcional. Lembra que, para a gente falar se é proporcional ou não, tem dois números relacionados. Por exemplo, aqui, nesse exemplo da minha tela, é uma viagem de 4 horas, né? Numa viagem de 4 horas foram percorridos 300 quilômetros. Então, a gente tem esse parzinho de números aqui. O 4 tem relação com 300. O 4 se refere ao tempo em horas e o 300 se refere à quilometragem percorrida, ou seja, a distância. Tá? A pergunta é, se manter a velocidade média, ou seja, se você continuar na mesma velocidade, nem diminuir, nem aumentar, quantos quilômetros serão percorridos numa viagem de 8 horas? Tá? Então, assim, se em 4 horas percorreu 300 quilômetros, em 8 horas, que é o dobro do tempo, vai percorrer o dobro da distância, que é 600 quilômetros, certo? Sobrar, né? O que é sobrar, Yasmin? Dobrar. É dobrar. Eu falei errado? Devo ter falado, né? Bom, tá registrado no vídeo aí. Se eu falei errado, então fica dobrar. Ó, aqui dobrou-se, né? Ou seja, multiplicou por 2. Ah, você digitou errado, beleza. E aqui também. Ah, entendi. Você tinha respondido. Eu não vi, desculpa, Yasmin, eu não vi. Tá? Ó, aqui dobrou e aqui dobrou. Beleza? Então, isso é uma relação diretamente proporcional. Já aqui é uma relação inversamente proporcional. O que eu estou fazendo aqui é um apanhado da aula anterior, só para a gente ter de onde partir aqui, certo? Ó, para atender a um pedido de impressão de apostilas, uma gráfica possui uma máquina que precisaria funcionar por 4 horas diárias durante 10 dias. Então, tem lá uma máquina que vai funcionar 4 horas por dia, tá? Durante 10 dias, para poder produzir um pedido aí, para atender o pedido. O que fazer para diminuir o número de dias para produzir toda a impressão necessária? Um exemplo aqui, ela não falou quantos dias, né? Não falou quantos dias. Mas, enfim, um dos exemplos é você dobrar o período de funcionamento da máquina. Ela funciona 4 horas, bota ela para funcionar 8. Ou seja, você dobra o tempo de funcionamento da máquina. E o que vai acontecer com o número de dias? Ele não vai dobrar, ele vai reduzir pela metade. Isso é inversamente proporcional, quando você multiplica um lado e divide o outro. Diferentemente do nosso exemplo, onde multiplicava aqui, né, o exemplo da viagem lá, né? À medida que você multiplicava o tempo na estrada, você multiplica a quilometragem também. Né? Aqui não. Aqui, quando você aumenta o tempo de funcionamento da máquina, você diminui o prazo, você diminui o tempo em que vai ser produzido esse material, beleza? Hum. Então, ó, o gráfico a seguir, isso já estamos entrando na aula de hoje, tá? É uma aula que foi dada também no Centro de Mídias, até colei aqui a imagem deles aqui, tá? É, não sei quantos de vocês assistiram essa aula, deixa eu ver. Ah, tá. Agora que eu vi a mensagem da Yasmin aqui. Desculpa, Yasmin, não vi na hora. Bom, agora, galera, o gráfico a seguir. Vocês viram essa aula no Centro de Mídias? Tá me respondendo aí que eu vou acompanhando, tá? Alguém viu? O gráfico a seguir, ele relaciona. A Giovana não, a Yasmin eu não vi, não. Júlio não, Cauã não. Ninguém tá assistindo essa bexiga lá, né, mano? A professora Bruna disse que baixou a app ainda não. Eu não vi, não. A Bruna disse que baixou a app, é isso? Que eu pedi para ela baixar. Será que ela não consegue entrar? Entendi. Professora Bruna, eu entendi, Sabrina. O eu não vi significa aula, você pôs a vírgula lá, tá certinho. Ela não baixou? Ah, não, então não tem o que fazer. Se ela não baixou, não tem o que fazer. Depois ela baixa. Também vai ficar disponível, eu esqueci de avisá-la. Olha, agora é o seguinte. é, o gráfico a seguir relaciona o valor pago de acordo com o peso, né, massa, adquirido do tomate. Então, nós temos nesse gráfico aqui, esse gráfico aqui, ó, para sua telinha. Tá? Eu sei que não dá para enxergar direito aqui, mas o que eu quero que você entenda
é que o que existe nesse gráfico é quantidade que você está comprando de tomate em quilos, né, massa, e preço. Eu vou explicar melhor isso. Ó, eu remontei esse gráfico. Puta, eu esqueci de escrever aqui, mano. Ai, caramba. Tá, ó. Só me desculpem isso, eu esqueci de escrever. Aqui, galera, aqui na parte horizontal do gráfico, que seria o X, se refere à quantidade de tomate que nós estamos comprando. Então, aqui é 1 quilo de tomate, nesse um vermelhinho aqui. Aqui seria 2 quilos de tomate. Aqui seria 3 quilos de tomate. Aqui seria 4, que está bem pequenininho. Aqui seria o 5. Dá para enxergar o 1, o 2 e o 3 vermelho no seu celular aí? Consegue enxergar? Eu aumentei o número para ver se fica mais fácil de enxergar. Beleza, dá para ver. Maravilha. Valeu, gente. Então, tá aqui, ó. Aqui o exemplo de 1 quilo de tomate, aqui o exemplo de 2 quilos de tomates, aqui 3 quilos de tomate. E aqui, galera, nessa orientação, que seria o meu Y, né? Nessa projeção horizontal, nós temos o preço a ser pago. Então, aqui, quantidade de tomates comprado, aqui o preço a ser pago. Toda vez que você vai fazer um gráfico na mão assim, que você não tem uma malha quadriculada dessa, a ideia, o conselho que a gente dá é você tracejar, pontilhar o caminho. Tá vendo esse meu 1 aqui, ó? O meu primeiro ponto, ele está marcando 1 e 1,5. É 1 e 1,5. O que significa isso? Que esse ponto meu, ponto A, tá vendo aqui o A? Ponto A, ele vale 1 aqui no X, ou seja, 1 quilo de tomate. Aí imagina que eu estou tracejando. Cheguei nesse ponto A, que ele corresponde a 1,5, eu tracejaria aqui também, 1,5 aqui no eixo Y. O que significa isso? Que 1 quilo de tomate vale R$ 1,50. Deu para entender ou ficou zoado? Vou te mostrar o tracejado como que é. Ó, tracejado seria isso aqui, tá vendo? É como se você estivesse procurando a linha aqui, tá? Procurando o ponto, aliás, e fazendo vários pontinhos. O tracejado que eu disse é esse. Então, assim, ó, 1 quilo de tomate, R$ 1,50, que é o ponto A que está aqui. O ponto B é o 2,3, ou seja, 2 quilos de tomate, R$ 3. Faço só os pontinhos, né? Então, já estão os pontinhos aqui. Ponto A aqui, né? Ponto B aqui, ponto C. Esse tracejado seria para te ajudar a enxergar onde está, Yasmin. É Yasmin que perguntou, né? Se vai ser os pontinhos. É, Yasmin, isso aí. Respondi sua pergunta, Yasmin. Eu não sei se eu entendi direito sua pergunta. Mas esse tracejadinho é para você poder entender. Eu fiz tracejado nos 3, quer ver? Ó? Próxima figura. Tudo tracejado. Tá vendo agora? Tudo tracejado? Para você poder enxergar direitinho. O ponto, galera, esse ponto aqui, tanto o ponto A, quanto o ponto B, quanto o ponto C, né? Ele sempre vai ter um valor para X, aqui, e um valor para Y. Nesse caso, no caso desse gráfico, né, eu estou dando um significado para ele que é o valor em X, ele é a quantidade de quilos de tomate que vai ser comprado, e o valor em Y é o preço a ser pago. Então, nós temos cada pontinho um par ordenado. Por que par? Porque tem dois valores, o valor de quilos e valor a ser pago, certo? Todo mundo entendeu isso? Até aqui tudo bem? Eu falei de 3 pontos. Giovana, sim. Júlio também. Me fala aí, se tiver dúvida, eu explico daqui para a gente poder voltar para lá. Yasmin, sim. Faltou Sabrina e o Cauã, é isso? Isso, Cauã, sim. Isso. Ótimo, ótimo. Todo mundo entendeu. Então, esse é o ponto A, que marca 1 e 1,5. O ponto B, que marca 2 e 3. E o ponto C, que marca 3 e 4,5. Aqui, ó. 3. Então, o ponto A está aqui. Tá bem ruim de ver esse A, né? Eu deveria ter melhorado ele. Tá meio azul aqui onde estou com o mouse aqui, tá vendo? A. Ponto B aqui. E ponto C aqui. Tá? Aqui eu tenho os pontos da forma que eu devo descrever eles aqui, né? Para colocar tá vendo um ponto azul, né? Acima do ponto azul, um pouquinho à direita, está a letra. Eu deveria ter reforçado essa letra, acabei vacilando. Tá aqui os pontos, né? A, B e C, e aqui os pontos no gráfico, tá? Eu prometi que a gente ia pôr os pontos no gráfico, então, colocamos os pontos no gráfico, certo? Vamos lá. Continuando.
Aliás, continuando, não. Agora eu posso voltar. De acho, sempre me atrapalha aqui. Agora eu posso voltar aqui e começar a falar desse bagulho. O gráfico a seguir relaciona o valor pago de acordo com o peso, massa adquirido do tomate. Agora analise o gráfico e responda aos itens propostos. Acho que eu analisei o gráfico com vocês, né? Então, qual é o preço de 2 quilos de tomate, galera? Qual é o preço de 2 quilos de tomate? Vou botar no gráfico para você ver aqui. Quanto vale 2 quilos de tomate? Quanto você vai pagar por 2 quilos de tomate? Pintou a resposta aí? Isso, R$ 13, Yasmin. Muito bem. Giovana saiu. Tá, então R$ 3. Tá. Deixa eu ver se tem mais perguntas lá. Certinho, Yasmin. Júlio César respondeu 3 também. Giovana voltou. Tá, então, preço de 2 quilos, tá, Giovana? Eu perguntei aqui o preço de 2 quilos. A Yasmin respondeu que é R$ 3. E o Júlio também. Qual seria o valor pago por 5 quilos de tomate? Embora a gente não tenha no gráfico, tinha alguém me ligando. Desculpa aí, de boa. De boa. Não aparece no gráfico. Mas qual seria o valor pago por 5 quilos de tomate, galera? Alguém sabe me responder aí? R$ 15. Tá superfaturando tomate aí, hein, Yasmin? O preço de 1 quilo de tomate é 1,50. É 2 quilos que é R$ 3, Yasmin. Giovana saiu de novo. E tem alguém ligando bastante pra Giovana, hein? Ô, Giovana, tem alguém ligando bastante pra você. É o crush, não? Tem nada com isso, né, Giovana? Eu vi errado. Tá bom. Não, não é o crush, não, né? 7,5. Isso, Sabrina, 7,5. Tá. Certinho, Sabrina, 7,5. Tá. Qual seria o valor pago para levar. Legar não, né? Tá legal, agora que eu vi aqui. Vira e mexe tem uns erros lá, mas tudo bem. É digitação. 7 quilos custaria quanto? 7 quilos. 10,50. Vou analisar. 6 quilos seria R$ 9. É isso mesmo, 10,50, cara. Bom, como você classificaria essa grandeza? Cara, isso é proporcional, é inversamente proporcional ou não é proporcional? O que vocês acham? Essa grandeza é proporcional? Melhor, é diretamente proporcional? É inversamente proporcional ou não é proporcional? O que vocês pensam? Diretamente, muito bem. Ó, exatamente, Giovana. Certinho, Yasmin também. Existem algumas formas de eu provar isso diretamente, perfeitamente. Por que é diretamente proporcional? Porque à medida que um aumenta. Isso, quanto mais quilos, mais caro, Giovana, é isso mesmo. Quanto mais tomates você leva, mais caro você vai pagar neles, né? Ó, esse gráfico que eu montei aqui, tá? Para colocar, para lançar os valores no gráfico, eu fui lá no site, que também é um aplicativo de celular, chamado GeoGebra. Tá ele aqui, ó. GeoGebra. Tanto é que aqui, galera, ó, tá pequenininho os números aqui, estão pequenininhos, melhor, né? Tem um ponto A aqui, tá vendo? Um ponto A aqui que eu falei que não aparecia lá. Tá aqui. Eu vou aproveitar aqui para lançar mais um ponto. Deixa eu ver se eu lembro como é que é isso. Lembro. Aqui. Vou lançar um ponto. Qual o ponto que vocês falaram aí? Vou chamar de D. Alguém me disse aí, ó. Eu vou lançar o ponto que D é igual a. Eu vou colocar 5, vírgula. Qual que é o valor de 5 quilos mesmo? Era. É 5 quilos que foi perguntado aí ou é 5 quilos que foi perguntado, né? 7,5. Então, vai lá. 7,5. Tá aqui. Eu vou dar um enter. Ponto D, né? Será que ele colocou esse ponto? Deixa eu dar uma olhada. Colocou, ó lá. Ó o meu ponto D lá. Epa, peraí. Me atrapalha um pouco nesse aplicativo aqui, peraí. Vou apagar esse D aqui. Bom, vou ver, tá aqui. Pronto. Tá aqui, ó. Ponto A, ponto B, ponto C, ponto D, tá? O E eu vou melhorar ele agora, vou editar ele agora. O ponto E, ele era para 10. Quantos quilos mesmo que era o ponto D? Que eu já esqueci, 9 quilos, né? Não. 7 quilos, né? Então era 7 e o valor era 10,50, que o Paulo falou, é isso?
10,50. Bom, eu estou na dúvida, isso, né? Mesmo que eu estivesse na dúvida, a hora que eu desse o Enter aqui, eu quero reparar o seguinte com vocês. Me fala se o ponto continua na reta. Cadê o ponto E de inteligente? Ué, por que não pode ser o ponto E? Ah, tá. Já, porque eu coloquei vírgula, tem que colocar 10,5. Agora vai. Olha o ponto E. Reparem que todos os pontos, ó, A, B, C, D, E, eu vou dar um zoom para você ver que tem ponto A, ponto B, ponto C. Mano, os caras do sétimo estão perguntando toda hora se vai ter aula, velho. Tá aqui, ó. Ah, o A continua pequenininho, não tem jeito aqui, ó. Tem um A aqui, tá vendo? Se eu, galera, veja que se eu der um zoom aqui, né? Ou é o contrário do zoom, na verdade. Se eu afastar, você consegue perceber nitidamente que todos os pontos estão na mesma reta. Todos os pontos estão na mesma reta. Eu vou colocar um valor errado de propósito. Imagina, português bom demais. O que foi aí? Deixa eu ver. Vocês estão me zoando, né? Inteligente. O que foi isso aí? Quanto mais quilos, mais caro. Inteligente. Tecnologia, vai. Português bom demais. Eu que falei inteligente? Ah, eu pago mico toda aula, não tem jeito. Agora imagina, galera, que interessante. Se eu colocar aqui que 7 quilos de tomate vai sair por R$ 8, olha o que vai acontecer com o meu ponto E. Repara que meu ponto E está aqui. Vocês estão vendo o ponto E aqui, não? Eu vou dar mais um zoom aqui. Opa, caramba, eu tirei ele do lugar. Deixa eu voltar aqui. Bom, dane-se. Eu vou colocar o ponto E de qualquer jeito. Imagina que 7 quilos de tomate custe R$ 16. Ó, vou dar Enter aqui. Onde foi para meu ponto E? Reparou que o ponto E é o chamado ponto fora da curva, na verdade, fora da reta, no caso, né? Ele não está na reta. Por quê? Porque o valor está errado, não está proporcional. Se eu pago R$ 3 em 2 quilos, se eu pago 1,5 em 1 quilo e 4,5 em 3 quilos, 7 quilos não pode custar R$ 16. Ele fica fora da reta, é desproporcional. Né? Então, proporcional é quem está dentro da reta. Quer ver? O 16 está muito longe do valor real, que é 10,5. E se eu colocar R$ 12? Olha lá o ponto. Ó, fica olhando para o E. Aqui, ó. Concorda que o 12 está mais próximo do valor real? Olha o que acontece. O E fica mais próximo da reta. O valor é 10,5, professor. Vou chegar mais perto ainda. Vou colocar 11. R$ 11. Ó, o E, de novo. Mais perto ainda da reta, tá vendo? Se eu colocar 10,5, aí ele entra na reta. Olha o ponto E onde está. Tudo bem, galera? Deu para entender? O ponto E não entrou, né? Eu coloquei errado de novo. Desculpa aí, professor vacilão. Agora sim. Era para entrar. Entrou. Aqui, ó. Olha o E aqui. Beleza, galera? Deu para entender o que é proporcional? Proporcional é o que está dentro dessa reta aqui. Certo? Por exemplo, 10 quilos dessa bagaça. Deixa eu colocar um ponto a mais aqui, que vai ser o ponto... Espera aí. Ponto F. Ponto F vai ser igual a 10 quilos, vai ser R$ 15, certo? Se 1 quilo é 1,50, 10 quilos é R$ 15. Vou dar Enter, apareceu o F lá, galera, ó, na reta. Aí é proporcional, beleza? Lembrando, esse site aqui é o GeoGebra, tá? GeoGebra. A gente consegue lançar uns pontos aqui e verificar se funciona ou não. Ou, por exemplo, uma equação, galera. Existe uma equação que ela rege essa parada aqui. Eu vou montar a equação junto com vocês e eu vou usar o Word para digitar isso aqui. Isso aqui é uma atividade que eu preparei para o sétimo. Então vamos lá. Arquivo novo. Tá aqui. Galera, eu imagino que para você calcular essa bagaça aí, o Cavan que respondeu, a galera que respondeu, você sabe que 1 quilograma desse tomate está custando R$ 1,50, certo? Vou colocar aqui direitinho o real cifrão aqui. Real cifrão, cadê esse cifrão? Tá aqui. Esse é o valor, beleza? Como é que você faz para saber quanto custa 2 quilos desse tomate? Bom, 2 quilos desse tomate é muito fácil. Ele vai custar R$ 3. Aí, se eu perguntar para você quanto custa 7 quilos, quanto custa 10 quilos, tal, o que você vai fazer? Agora eu vou colocar em matematiquês, beleza?
Isso aqui é uma lista, como o cara poderia colocar lá no sacolão, ó, 1 quilo é 1,50, 2 quilos é 3 e tal. Mas eu vou escrever em matematiquês. O matematiquês, que é a tal da álgebra, que eu não sei se foi a aula de vocês, foi a aula do sétimo que eu falei de álgebra. A álgebra, ela procura colocar letras para substituir números. E é um jeito de eu colocar quanto custa qualquer quantidade de quilo. Quando eu perguntei quanto que ia custar 5 quilos, não sei se foi a Sabrina que respondeu, 7,5. Sabrina, você pensou em 5 vezes 1,50? É isso que você pensou? E Cauã, quando eu perguntei o valor de 7 quilos, não lembro o quilo, acho que a Sabrina respondeu 5 quilos e o Cauã respondeu de 7 quilos, né? Você imaginou 7 vezes 1,50, não é isso que vocês fazem? Multiplicar por 1,50? Responde para mim aí, se é isso mesmo que vocês pensaram. Sim, concordo então, né? Então, galera, existe um jeito de eu fazer uma fórmula, tá? Existe um jeito de fazer uma fórmula aonde eu determino o valor desse negócio aí. Ó, vou chamar de valor, vou chamar de V o valor. V seria igual a 1,5, tá? Que multiplica o quê? O K, que vai ser a quantidade de quilos. Sei lá, pode ser assim. V é igual a 1,5K. O que que significa isso? Significa que você vai pegar a quantidade de quilos. Olha o K aqui que eu marquei aqui, ó. Ah, quantos quilos que é? Ah, é 6. Então você bota o 6 no lugar do K. E multiplica o 6 por 1,5. Você vai encontrar um 9. Nesse caso, então, o V vai valer 9. Vou explicar melhor isso. Ó. Vou fazer o processo do Cauã aqui. Eu perguntei para o Cauã quanto que é 5 quilos. Ó, o V, que é o valor, ele não sabe. Mas ele sabe que realmente é 1,50. Ele vai pegar esse 1,50 e vai multiplicar pelo K, que é o valor dos quilos, que eu falei que eram 5 quilos. Então, é isso que ele fez. Bom, o V é igual a 1,5 vezes 5. Então, eu já sei que o V é igual a 7,5. Esse foi o processo que o Cauã fez mentalmente para chegar no valor de 7,50. Já a Sabrina, ela fez o mesmo processo, só que com outro número. Aqui, ó. Vou colar isso aqui, que a fórmula é a mesma, tá? V e K são variáveis. O que é variável? É um valor que ele pode mudar, tá? É um valor que ele pode mudar. Só botar o fone aqui. Aqui, legal. Aí eu vou saber se minha voz está chegando legal ou falhando para vocês. Deu uma falhadinha agora. Ó, já a Sabrina, eu perguntei para ela o valor de 7 quilos. Não 5 como foi para o Cauã. Mas ela usou o mesmo raciocínio. Bom, o V, que é o valor, eu não sei. Mas eu sei que ele é igual a 1,50 que multiplica 7. Quanto que é 1,50 que multiplica? Deixa eu pensar. Sim, é 10,5. Então, o V, que é o valor, é igual a 10,5. Ou seja, eu acabei descobrindo que esse V igual a 1,5K é a fórmula para calcular essa bagaça. Tá bom? Só que lá, no que eu preparei da aula para vocês lá, aparece assim, quer ver? Ah lá. Y igual a 1,5x. Por que Y? Vamos dar uma lembrada. Galera, quando a gente estuda gráfico, a gente sabe que isso aqui é X. Ó, o eixo horizontal ele é o X. E é onde aparecem os quilos de tomate aqui. 1, 2 e 3 que eu mostrei no gráfico lá atrás. Por isso que em vez de chamar de K, como eu chamei, ele vai chamar de X. Deixa eu voltar lá. Marcão, certo, Marcão. Aqui. Lá na fórmula, ele, em vez de chamar de K, ele chama de X. Veja lá que eu chamei de K. Aqui. Ele chama de X. Professor, por que você já colocou o X? Porque é indiferente. Você precisa entender que se for A, se for B, se for K, se for X, se for F, não importa o valor. O que importa é você saber o significado dele. O significado de X aqui é quantidade de quilos de tomate. Poderia ser qualquer outra coisa. Poderia ser a nota da sua prova. O X poderia ser o valor pago por alguma mercadoria. Poderia ser qualquer coisa, velho. Mas aqui no caso, o X, ele é quantidade de quilos de tomate. Tá? Enquanto que eu chamei de V, que é o valor aqui, veja que lá no gráfico, onde aparece esse valor? Deixa eu achar o gráfico aqui. Lá no gráfico, onde aparece esse valor? Aparece no eixo Y. Por isso
que aqui ele chama de... Professor, mas isso é muito mais fácil se você... aqui. Se você já tratasse com y, com... Não, eu faço questão que você saiba que não importa se é x, se é y, se é p, se é k, qualquer letra, você não pode ter medo dela, certo? Então aqui está dizendo o seguinte, o valor de y, ele depende do valor do x. Ou seja, quanto mais tomate você levar, maior vai ser o preço que você vai pagar. Por isso que diz que y e x são variáveis, tá? Por que varia? Porque de acordo com o número de quilo que você levar, determina o preço que você vai pagar, tá? Nesse tomate aí. Bom, então assim, expressão algébrica, essa fórmula que eu te falei, expressão algébrica é uma representação através de letras, números e operações de uma proporcionalidade. As letras que aparecem são chamadas de variáveis e representam um valor desconhecido. Então, assim, esse x, ele pode ser, como está lá no exemplo, ó, o x ele pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, pode ser o 5 que foi perguntado, pode ser o 7 que foi perguntado, pode ser qualquer outro valor, por isso desconhecido. De acordo com o valor dele, eu vou determinar o valor a ser pago, que no caso aqui é y, e no caso da minha colinha, da minha formulazinha, é o v. Então, o k aqui vai determinar o v. E eu posso fazer o contrário também. Falei, eu não quero determinar a quantidade de quilo para saber quanto eu vou pagar. Eu quero chegar até lá e é o seguinte, eu tenho, deixa eu ver, eu tenho R$ 9 e eu quero saber quanto de tomate eu consigo comprar com R$ 9. O que você faz? Você usa a mesma fórmula, quer ver? Ó? Não vou nem apagar o que tem aqui. Eu vou usar o que tem aqui, deixar, e dessa vez eu vou calcular diferente. Ó, se o meu valor é R$ 9, eu boto no lugar do V um 9. E aí coloco 1,5 que multiplica A, tem que ser igual a 9. Aí eu tenho o seguinte problema. Cara, eu tenho que pegar esse 1,5 e mandar para lá, porque eu quero saber o valor do K, certo? O que 1,5 está fazendo aqui? Uma multiplicação. Então ele vai passar para lá dividindo, tá? O raciocínio mais correto aqui é o seguinte. Para eu sumir com esse 1,5 daqui, eu tenho que pegar a expressão todinha e dividir por 1,5. 9 dividido por 1,5 é só você olhar quantas vezes 1,5 cabe no 9. Cada 1,5 que se junta com o outro dá 3. Então, ó, um parzinho de 1,5 dá 3. Tenho 3 aqui, mais 3 aqui, mais 3 aqui. 1, 2, 3 pares. Então, essa conta aqui, se eu tenho 3 pares, vai dar 6. Tá? Então, aqui ficou 6. 6, que é igual a 1,5 vezes K dividido por 1,5. Parece que é muito difícil isso, mas é simples. Corta 1,5 com 1,5, vai dar 1. Sobrou o que aqui? Sobrou só o K. Tá? Porque se esse número fosse um 2 e esse fosse um 2, quanto que é 2 vezes K? 2K. Agora divide por 2. K. Se fosse um 10 aqui, 10 vezes K, 10K. Divide por 10, K. Ou seja, quando você tiver aqui no numerador, né, um número e esse mesmo número no denominador, tá? Você pode simplesmente cortar. Quando se trata de multiplicação aqui, tá, gente? Então, cortei 1,5 com 1,5, sobrou o K. E do lado de cá, 6. Significa que se eu tiver R$ 9, eu consigo levar 6 quilos de tomate. Deu para entender? Essa parte do YX eu não entendi muito bem. Tá. Voltando, Sabrina, o YX você não entendeu bem quando eu levei aqui do VK para o XY, é isso? Vamos lá, Sabrina. É assim, ó. Não sei se eu cheguei a fazer isso no começo do ano com vocês. É que eu não lembro se o ano passado ou esse ano ou se foi a sala de vocês. Mas tinha um exercício, quando a gente começa a falar de álgebra, que ele é do tipo assim, ó.
como é que eu escrevo que o Marcos, ele é 30 anos mais velho que a Sabrina? Então, o M para Marcos, ó, certo? M é Marcos, S é Sabrina. Como é que eu escrevo uma expressão matemática que indique que o Marcos é 30 anos mais velho que a Sabrina? É assim, ó. De um lado eu boto o M e falo que é igual a S mais 30. Aqui está escrito que a idade do Marcos, esse Marcos é tão velho que ele é igual à idade da Sabrina somado com 30. Deu para entender isso? Até aqui tudo bem? Agora, esquece Marcos e Sabrina. Se no lugar desse MS eu colocar um P aqui e colocar um I aqui, mano, significa que o P ele é maior do que o I em 30 unidades. Eu tenho que pegar esse I e somar com 30 para chegar até o P. Beleza? E se esse P fosse um X? E se esse I fosse um Y? Também daria na mesma. Onde eu quero chegar, Sabrina, é que a letra não importa. O que importa é o seguinte: você estabelecer a relação entre essas duas grandezas. Por exemplo, aqui, ó, no nosso exemplo, aqui no nosso GeoGebra, ou em qualquer gráfico matemático, qualquer plano cartesiano, a gente trata esse eixo inicialmente como x e esse eixo como y. Toda vez que você vir aqui o eixo... Quer ver? Eu vou fazer uma pesquisa rapidinha na internet aqui, de plano cartesiano. Você vai sacar que o que vai aparecer aqui é x e y. Aqui o x e aqui o y. Esse é o padrão de plano cartesiano. Ó, x aqui, tá? Y aqui. Então, lá no nosso gráfico, aonde ficou a quantidade de quilos de tomate? Aqui nessa orientação do X ou no Y? Onde que ficou a quantidade de quilos de tomate? No X, justamente. E aqui no Y ficou o preço. Ok? Então, é por isso que a fórmula lá do centro de mídias que eles colocaram, é por isso que a fórmula ficou X para a quantidade de quilos, né? Para a quantidade de tomate que você vai levar, e Y para o valor. Eu fiz, tá? V, então, assim, valor, K de quilo, peso. Tá? Poderia ser A, B, poderia ser JF, poderia ser qualquer outra coisa. Ficou claro, Sabrina? A Yasmin colocou 4 minutos atrás. Para representar algo, pega a primeira letra. É a forma mais simples que eu imagino, Sabrina. Yasmin. Para a gente poder começar a representar, começar a entender a álgebra, que é um negócio que assusta um pouco, né? É sempre assim, troca os nomes, né? Professor maluco. Cadê a Sabrina? Dormiu? Depois você me fala, Sabrina, tá? Se ficou clara aí essa questão de X e Y. Aí, galera, aqui eu tenho um gráfico, melhor, uma tabela, né? Mostrando os valores, né? Os valores que deverão ser pagos pelo tomate de acordo com a quantidade de quilo que a pessoa vai levar. Se a pessoa levar 1 quilo, tá marcando aqui, é 1,5 vezes 1. O que é esse 1,5? É o preço, que é 1,5. Aí você vai multiplicar por 1, vai dar 1,5, que é o valor a ser pago. Valor Y. Certo? Poderia ser aqui um V e aqui o K. Beleza? Ó, se levar 2 quilos, é 1,50 vezes 2, que vai dar 3. Então, R$ 3 para pagar, beleza? Se levar 3 quilos, 1,50 vezes 3, igual a 4,5. O valor a ser pago, R$ 4,50. Certo? Levar 4 quilos, assim por diante. Deu para entender isso aqui, galera? Então, assim, nós temos mais do que isso, os pontos. Esse ponto Azinho aqui, ó, que não dá para ver que é A, mas eu mostrei no desenho para vocês lá, esse ponto A, eu vou voltar lá no GeoGebra. O ponto A, ele é um par ordenado 1 e 1,5. Esse 1 é a quantidade de quilos, 1,5 é o valor, tá? Lá no centro de mídias, como que eles representaram? Assim, ó. Um aqui
e 1,5. Outro par ordenado que você vê aqui é o 2 com o 3, que é esse pontinho aqui, ó. 2 e 3. Você também pode ver aqui, GeoGebra. 2 e 3. Sempre que eu representar um ponto no plano cartesiano, primeiro ele fala do x, depois ele fala do y, tá? Outro ponto, 3 e 4,5. Olha aqui, ó. Deixa eu arrastar. Tá aqui, ó, ponto C. Ele vale 3 no x. Tá bem pequenininho para vocês verem no celular aí, né? Ah, mas se virar a tela dá para ver. Ó, 3 aqui, pequenininho. Aí aquele tracejado, você imagina ele aqui. E quanto que é no y? 4,5. 3 e 4,5. É esse par ordenado aqui. 3 e 4,5. Beleza? E aqui estão representados todos eles. 1, 2, o 3, o 5 que eu perguntei e a Sabrina respondeu, o 7 que eu perguntei e o Cauã respondeu. Todos eles são obtidos através da multiplicação do número de quilos que você vai levar pelo valor, pelo preço, que é 1,5. O que você vê em comum em todas essas contas? O que aparece igualzinho? Ó, esquece o x aqui, esquece o y aqui. Eu quero que você se concentre nessa tabela do meio aqui, ó, ou melhor, nessa coluna todinha. O que você vê na primeira linha, vê na segunda, vê na terceira, vê na quarta, vê na quinta, vê na sexta? Vê em todas as colunas aqui. Fala para mim. O 1,5. Beleza. Tem mais uma coisa que você vê em todas. 1,5 vale tudo que você estiver vendo, tá? Muito bem, Giovana. Tem mais duas coisas. A multiplicação, duas. Tem mais uma agora que aparece em todos igualzinho. Tá. A sequência? Não. Ó, é 1,5, o vezes. Tem mais uma coisinha. Vamos lá, gente. Se manifesta, só tá falando. V? Deixa eu ver o V, Julião. Não, o V não tem, não. Tem uma outra coisinha aí, deixa eu ver. Vezes um valor. Não sei. O igual. A Giovana matou. Ó, é o 1,5, o X e o igual. O resto muda, tá? Ó, tá 1,5 vezes 1 na primeira linha, 2 na segunda, 3 na quarta, 4 na quinta. Isso muda, não muda? Isso que muda eu chamo de variável. É o valor de X. Variável. O 1,5 é fixo, o vezes é fixo, tá? E o sinal de igual é fixo. O que muda também? O total, o valor total. Na primeira linha é 1,5, na segunda é 3, depois é 4,5. Então vamos lembrar. O que é fixo? O 1,5, o sinal de vezes, a operação vezes, e o igual. Por isso que na fórmula aqui, ó, essa aqui é a expressão algébrica, a fórmula, tem outro nome, expressão, é a expressão que a gente usa às vezes. Tá aqui, ó. O igual tá aqui, o 1,5 está aqui e a multiplicação está aqui. Não confunda. Esse x não é multiplicação. Esse x, que é letra, está do lado do número 1,5, significa que tem que fazer uma multiplicação. Ok? Então estão aqui fixos, né? O igual, o 1,5 e a multiplicação pelo x. E quais são as coisas que mudam aqui? Ou seja, as variáveis. O x e y. Que aqui nessa tabela, que eu já perdi. Ah, não, tá aqui mesmo. Aqui nessa tabela, eles mudam. Hora é 1, hora é 2, hora é 3, hora é 4, hora é 5, às vezes até 8. E o valor total, que é, na verdade, o y, também muda. Ó, muda aqui e muda aqui. 1,5 fica, vezes fica, igual fica. 1,5 fica, vezes fica, essa multiplicação, igual fica. Deu para entender, galera? Ficou claro para todo mundo aí?